Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 principais hospedagens para você escolher. Vou trazer as vantagens e desvantagens de cada uma e dar a minha opinião sobre esse tema tão polêmico. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da EngajaTech. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui e vamos pro vídeo sem enrolação. Lembrando galera que esse top 5 eu sempre faço baseado na minha experiência, ou seja, nos servidores que eu trabalhei no ano passado. Já trago para vocês um vislumbre do que vocês devem utilizar ali no próximo ano. Eu levo em conta vários fatores, mas um dos principais que eu levo é o custo-benefício, e eu coloco aqui minha opinião para vocês com base na minha experiência. Então, o que eu usei, o que eu tive problema, o que eu não tive, e como eu uso muito, nossa, eu tive tanto problema, vocês vão ver. Alguns aqui que estão na lista até estão na lista, mas não são recomendações, tá? São exclusões mesmo, tira. E em quinto lugar, nós temos a Configure. Assim como no vídeo do ano anterior, eu tô colocando aqui também a Configure. Para quem não sabe, a Configure é uma startup brasileira onde ela contrata alguns robôs para gerir uma hospedagem que fica lá fora. Então ela consegue te entregar alguns serviços que você teria que fazer dentro da sua hospedagem, mas contratando de fora. Não sei se vocês entenderam muito bem, mas é mais ou menos isso. E quais são as vantagens da Configure? As vantagens da Configure, na minha opinião, é a questão do SSL, que vem gratuito. E para quem não sabe, o SSL é um certificado muito importante que todo site precisa. Domínio grátis por 1 ano, então você, quando contrata a plataforma, você tem ali um domínio grátis por 1 ano. E eu já vou falar disso também daqui a pouco. E um uptime de 99,9% é a promessa deles. Bom, aí a gente entra para as desvantagens e um pouquinho da minha experiência nela. A primeira desvantagem dela, para mim, é crucial, que não tem servidor no Brasil. Isso é muito importante hoje em dia, pessoal. Se você tá querendo ranquear bem o seu site, é muito importante que você tenha um servidor aqui no Brasil, ou que você pelo menos tenha essa opção, né? Mas não ter nenhum, isso é complicado. A outra desvantagem são os robôs, que eles prometem ser tão bons, mas que no fim das contas acabam atrapalhando. Porque se ele dá algum pau, se ele dá algum bug, tem que entrar um ser humano para resolver. E aí entra o problema número 3. O suporte deles. Meu Deus do céu. Galera, eu tive tanto problema com esse suporte esse ano. Até desculpa aí, Configures, eu não estar recomendando a hospedagem de vocês. Mas não é o primeiro ano que eu tenho conta com vocês e eu só tomo porrada. Galera, esse ano um dos nossos servidores foi invadido e eles não conseguiam resolver, tinha o backup e eles cobravam para restaurar, então eu tive que ficar pagando para restaurar, só que o vírus estava no servidor e se espalhava em todos os meus sites e foi uma loucura. Tudo bem que eles não têm 100% da culpa com nenhum ataque, né? Então pode ser que a invasão não tenha vindo ali deles, mas como é compartilhado, a gente nunca sabe de onde veio. Os meus sites eu sempre busco fazer o mais seguro possível e ir ali fazer de uma forma que não dê problema. Então eu fiquei muito chateado porque a hospedagem deles, além de acontecer essa invasão, vários sites caíram e o suporte deles é só via e-mail. Isso é um absurdo. Eles têm a opção de telefone, mas quem que liga hoje em dia, galera? Eu queria entrar no chat ali e já resolver, mas a galera do chat não resolve nada. É um problema que eles continuam tendo ano após ano e não resolvem. Por isso eu não recomendo a Configure. Em quarto lugar, a KingHost. KingHost é outra hospedagem que tem boas vantagens. Ela é bem simples e ela tem um custo-benefício muito bacana. Ela traz também certificado SSL de graça e traz um e-mail ilimitado, ou seja, você pode ter quantas contas você quiser. Mas por ser muito simples, aí a gente começa a entrar nas desvantagens. Os recursos dela são muito limitados, até demais. E você pode ter apenas 3 sites no seu plano básico. Isso é bem complicado para quem tem multi-sites, quem precisa ter vários domínios, principalmente para quem trabalha com VSL e coisa do tipo. E uma coisa que me deixou muito preocupado da KingHost é a renovação. A renovação, ela é muito cara. Meu Deus do céu, você tem uma conta, aí você fica 1 ano ali, quando você tem que renovar o domínio, a hospedagem, é muito mais caro do que o que você pagou ali no começo. Isso acaba pegando você desprevenido, porque se você não quiser renovar, você vai ter todo aquele trabalho de migrar o seu site depois. Então aí fica aí para você decidir se vale a pena ou não sofrer esse risco. Ou se você for contratar para 5 anos, você contrata lá para 5 anos, que aí fica tranquilo. E aí a gente começa a chegar nos top 3, as principais hospedagens de sites que eu acredito ter aí no mercado e que de longe são as melhores. Em terceiro lugar, a GoDaddy. A GoDaddy já está há bastante tempo no mercado, está bem consolidada e ela tem 3 vantagens que eu vejo como principais. Ela te dá um domínio de graça também, assim como outras que eu falei anteriormente. Ela traz o e-mail grátis, isso é muito bacana. E ela tem um suporte muito bom. O suporte dela realmente é diferenciado e até mesmo premiado. Então se você precisa de alguma coisa, o suporte consegue resolver. É muito bacana mesmo. Só que aí a gente entra nas desvantagens. A primeira desvantagem é que o SSL dela é muito caro. É muito caro e
assim, a SSL é uma coisa que você não pode deixar de ter. Pra você ter uma noção, o SSL dela chega a ser mais caro que uma hospedagem básica lá. Então assim, isso complica muito se você precisa ter vários sites, porque você tem que pagar vários certificados ali. E isso não é bacana, tá? O preço também, ele é bom apenas pros 36 meses. Se você for pegar menos que isso, talvez fique um pouco mais caro e não compense tanto. Então, fique um preço ali até alto, o custo-benefício começa a não se pagar tanto, sabe? E outra coisa que eu não gostei muito é que o checkout dele é muito agressivo. Ou seja, ele coloca um monte de coisa ali que se você não prestar atenção, você passa no seu cartão e depois fica renovando, e para cancelar é um parto. Então tome cuidado com essas desvantagens. Em segundo lugar, a gente chega na queridinha aí do pessoal, que é a HostGator. Eu uso a HostGator por muitos anos e olha, esse ano eu tive um problema que me deixou muito decepcionado. Mas já falo dela já já. Vamos falar das vantagens primeiro. O suporte é eficiente, funciona 24 horas, é tão bom quanto da GoDaddy, mas a da GoDaddy é premiada, enfim, consegue resolver um pouco melhor. Mas a HostGator não fica tão atrás assim não. Também tem certificado SSL gratuito, ou seja, já tá bem à frente da GoDaddy, porque você pode usar ali o SSL à vontade, é muito bacana, isso ajuda muito. E você também tem 1 ano de domínio grátis, dependendo da hospedagem que você compra ali. Desvantagens: a maioria dos servidores iniciais são fora do Brasil, isso é uma grande pena. Então se você quer um servidor dedicado aqui no Brasil, você tem que pagar muito mais caro e isso não é bom. Outra desvantagem é a renovação, que é muito cara. Então o domínio mesmo, às vezes vai renovar, dobra o preço, triplica o preço, isso é um absurdo. Mas aí entra a questão que aconteceu comigo esse ano, que foi a minha experiência ruim. Galera, eu fui atacado por um concorrente no meu domínio. Para quem não sabe o que é isso, é quando uma empresa contrata outras empresas que já são especializadas nisso para derrubar um domínio. Então eles vão lá na empresa que vende o domínio e começam a acusar, denunciar e coisa do tipo. Isso, tipo, pá, mas aí se eu tô tudo bem, se eu tô fazendo as coisas certinhas, tá tudo bem, eu não vou perder meu site. Errado, você perde. Você perde o seu site primeiro e só depois eles voltam o seu site. Depois que você teve muita discussão, depois que você teve muito problema. Tá, mas qual que é o problema disso, Gustavo? O problema é que a HostGator não vende o site diretamente pra você. Ou seja, nesse caso específico, se alguém te ataca, você tem que falar com o fornecedor de domínio da HostGator. Ou seja, em outras palavras, ela cagou e andou pra mim. Eu não consegui resolver com a HostGator, apesar dela ser o fornecedor. Aqui no Brasil, eu acredito que eu até poderia entrar com uma ação contra ela, mas eu não fiz isso, não vou fazer isso. E eu tive que comprar um domínio em locais mais seguros, como a Google ou a Hostinger, onde eu tenho mais segurança sobre essa questão, tá? Então assim, se você não quer ter problema com domínio, não sugiro que você compre seus domínios nessa hospedagem, eu não recomendo, porque eu tive uma baita dor de cabeça, o meu site tava super bem ranqueado, a gente perdeu várias posições, porque a gente ficou vários dias fora do ar. A gente ficou coisa de 1 mês fora do ar, por conta de um erro, de uma acusação falsa, e a gente não tinha o que fazer, porque a HostGator, que era nosso único contato em português, não conseguia resolver. Então eu tive que falar com o pessoal em inglês, tive que mandar e-mail, eles respondiam só de madrugada, foi assim, um parto. E quase não consegui resolver, quase desbloquearam meu domínio para sempre, quase. E eu com certeza teria muitos problemas com isso. E aí a gente chega no nosso primeiro lugar, que é a que eu recomendo desde o ano passado, e eu continuo recomendando esse ano, porque foi a única de todas essas que eu falei que eu não tive nenhum problema, que foi a Hostinger. Vamos começar pelas vantagens da Hostinger. Ela tem e-mails ilimitados também, assim como algumas outras. Ela tem largura da banda ilimitada, ou seja, você consegue ter ali uma boa velocidade ilimitada, seu site não vai cair se você colocar muito tráfego. E o mais importante de tudo, que é a glória maravilhosa disso aqui, que é o suporte local. Eles têm suporte aqui no Brasil. É muito mais fácil resolver as coisas, galera. Essas são pra mim as grandes vantagens da Hostinger, que disparadamente colocam ela em primeiro lugar. E como desvantagem, a única desvantagem que eu vejo da Hostinger são os backups diários que não estão inclusos. Então você tem que acabar contratando backup aí, mas é muito baratinho, então compensa pelas vantagens que ela tem sobre as outras. E como eu sabia que ela ia ser o primeiro lugar, eu acabei entrando em contato e consegui um link de desconto pra vocês, que vai estar aqui na descrição, porque pra mim é a mais vantajosa, então vai ter um descontão aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então comenta aqui, galera, o que vocês acharam, se vocês acham que é isso mesmo, se não é, o que vocês pensam, se vocês acham que a Hostinger é a melhor mesmo, se você já usou alguma dessas que deu problema. Então comenta aqui embaixo, deixa seu depoimento e a gente se vê na próxima.